O poder da água. A água é um dos 4 elementos da natureza. Nós temos como elementos da natureza o fogo, a terra, o ar e a água. A água, ela é importantíssima para nós. Sem a água, nós não sobrevivemos. Ela é muito importante para nós. Ela é mais importante até do que os próprios alimentos. Os alimentos, nós conseguimos ficar alguns dias sem nos alimentar. A água não, a água, pouco tempo você consegue ficar sem se hidratar, sem uma hidratação. Ninguém vive sem a água assim por dias, é muito difícil. A água ela é importantíssima, né? Tem algumas pessoas que podem até dizer assim, eu não bebo muita água, tal, mas tô sempre bem, tô sempre hidratado. Provavelmente porque essa pessoa ingere alimentos que contém líquido, contém água, ingere sucos, né? Sucos também hidratam, né? Contém água também, né? As frutas contêm muita água, os sucos, né? Então acaba, de certa forma, ela está consumindo água indiretamente. O ideal, gente, é nós consumirmos por dia 2 litros de água. É muito importante para a nossa saúde, para o funcionamento do nosso organismo como um todo, certo? A água é muito importante. E além de todas essas importâncias para a nossa saúde, ela é muito interessante porque ela capta energias. Ela capta energias. Tudo que tiver à volta dela, ela acaba captando energias, muitas energias, né? Por isso que, por exemplo, as religiões utilizam muito a água, né? Você vê, por exemplo, a religião católica tem a água benta, que é uma água energizada, né? Uma água típica para abençoar, para benzer. Então, a água benta, usada na igreja católica. O centro espírita, por exemplo, utiliza água fluidificada, que é uma água também energizada, né? Para a pessoa obter energia, né? Utiliza também a água nas cirurgias espirituais também. As pessoas, às vezes, quando fazem cirurgias espirituais, colocam sempre água próximas a ela, que essa água vai servir de medicamento para ela ir beber ao longo do tempo para se recuperar da cirurgia espiritual, né? Se recuperar da doença que ela tem. E assim a água tem vários, por exemplo, até a própria religião evangélica. Também os pastores fazem orações com a água, né, para abençoar a água, tudo. Então a água, assim, ela é muito assim importante ela absorve tudo que tiver à volta dela, né? Tudo que tiver à volta dela, ela absorve energias, tanto positivas como negativas, né? Ela absorve, né? Energias negativas, se colocar, por exemplo, um copo de água com sal grosso em algum cômodo da casa, vai meio que absorver aquela energia negativa que tiver naquele local. Então, a água ela serve para justamente puxar energias que tiver à volta dela, né? Existem muitas maneiras de você energizar uma água, né? Você pode fazer uma oração diante daquela água, beber. Você pode, por exemplo, beber essa água depois. A gente pode, por exemplo, intencionar algo através da água. Por exemplo, você pega um copo de água e fala assim, eu quero que esta água cure determinada coisa que eu tenho, quero que esta água, sei lá, me dê mais energia, me dê mais pique, me dê mais vitalidade, né? Você tá, por exemplo, direcionando aquela água para um objetivo, que é muito bom também. Você pode, por exemplo, quando você for dormir, pegar a água e falar assim, fazer uma prece sobre pedir para que aquela água seja fluidificada. Aí no dia seguinte você bebe daquela água, também é muito bom. E é interessante que nesses atos de energização de água, a água muitas vezes acaba mudando a característica dela, né? Justamente porque ela foi energizada. Tem água, por exemplo, que você vai beber depois que ela passou por um processo de energização, ela está assim com um sabor diferente, um sabor muito diferente, justamente porque passou por esse processo de energização. Tem casos também que a água fica cheia de bolhas. Você vai olhar o copo d'água depois da energização, está cheio de bolha, fica parecendo água com gás. Você fala, nossa, mas essa água eu coloquei aqui, ela não era água com gás, por que agora ela está cheia de bolhas, sabe?
Agora tem casos também, mas aí são casos muito raros, aí são casos assim, mais raros, que a água muda de cor, mas aí isso já é mais raro, né? Geralmente as mudanças são mais sutis, né? E uma coisa bem interessante que pode se fazer com a água também antes de dormir, você pegar um copo de água, você tem uma dúvida, você quer saber uma determinada questão, você tem uma dúvida. Então o que que você faz? Você pega um copo d'água, um copo cheio de água, você faz uma pergunta para o seu inconsciente, né? Sobre uma questão que você quer saber. Depois que você fez essa pergunta, você bebe metade desse copo de água, metade, e deixa o copo lá perto e vai dormir. No dia seguinte, né, você vai pegar aquela metade da água que sobrou e vai beber. O que vai acontecer? Durante o seu dia, o seu inconsciente vai tentar te mandar mensagens para responder essa pergunta, para responder essa questão. Você vai ter insights, você vai ter sincronicidades, coisas que vão tentar te levar à resposta daquela pergunta. É bem interessante, né? Bem interessante. É um meio de você tentar responder alguma pergunta de maneira fácil, certo? E existem muitas maneiras de energizar a água. E isso é tão verdade que tem um cientista chamado Masaru Emoto. Ele resolveu fazer uma experiência com a água. O que ele fez? Ele expôs a água a várias palavras. A água que ele colocou em palavras positivas, palavras boas, né? Essa água, a molécula da água, mudou assim, no sentido dela ficar uma molécula bonita, uma molécula bem desenhada, uma molécula harmoniosa, com uma aparência harmoniosa. E as moléculas de água que ele colocou diante de palavras negativas, palavras assim, de raiva, de indignação, de braveza, coisa assim, a água não ficou muito boa, a água ficou com uma aparência estranha, ficou com uma aparência assim, mal desenhada, como se fosse uma coisa assim, um rabisco, uma coisa assim desarmoniosa, a molécula ficou feia diante de palavras não muito boas, não muito agradáveis, né? Acabou a água ficando com uma aparência muito feia, a molécula da água, não a água em si, mas a molécula. Ele analisou a molécula da água e ele viu que a água diante de palavras não muito boas, ela ficou assim, ficou esquisita, ficou com uma aparência esquisita. E diante de palavras boas, como por exemplo, verdade, sabedoria, eterno, gratidão, coisas assim, ela ficou com uma aparência boa, uma aparência interessante, né? De repente, e perto de melodias que, sim, muito confusas, muito estranhas, assim, também ela ficou com a aparência, a molécula ficou com a aparência estranha, né? Diante de frases, assim, não muito interessantes, tipo assim, eu te odeio, você me enjoa, coisa assim, também a molécula ficou com uma aparência feia, né? Fica com uma aparência feia. E diante de palavras interessantes, ela fica com a aparência bonita. Ele fez essa experiência e conseguiu ver, analisar a molécula da água e ver que a água ela tem muita influência ao que está ao redor dela, né? Ela pode tanto captar coisas boas como captar coisas ruins. Depende do que tiver à volta dela, né? Ele também, esse mesmo cientista, o Masaru Emoto, ele fez uma experiência com arroz também. Ele pegou 3 vidros de arroz, né? Num, ele colocou, assim, a frase assim, eu te odeio, seu idiota. Outro vidro, ele colocou assim, eu te amo, tal. E no outro vidro, ele deixou assim, do lado, ignorou, não pôs palavra nenhuma. E os alunos dele tinham que todo dia ver aqueles vidros e para cada vidro ele falar conforme o que está. Quando chegou no vidro de arroz que estava escrito assim, eu te amo, seu idiota, os alunos falavam, eu te odeio, seu idiota. Eles iam lá e falavam, eu te odeio, seu idiota, tal. Toda vez que aparecia isso assim, eles tinham que falar, repetir o que estava escrito em cada vidro para cada arroz, né? E o vidro de arroz que não tinha nenhuma palavra escrita, não dizia nada, ficava de canto, ficava ignorado, né? E tinha um vidro que falava assim, eu te amo, tá? Os alunos já falavam, eu te amo, tal, pro vidro de arroz. E o outro vidro de arroz estava escrito assim, eu te odeio, seu idiota. E os alunos iam lá e gritavam isso pro arroz, né? E o outro arroz
ninguém falava nada. Bom, aí o que aconteceu? O vidro de arroz que tinha tinha a frase, eu te amo, ele fermentou, mas ele fermentou de um jeito que ele ficou assim, ficou uma aparência agradável, um odor agradável, um aroma de alimento assim bom, sabe? Ficou muito bom. Agora, aquele arroz que tinha a frase assim, eu te odeio, seu idiota, ficou um arroz esquisito, ficou um arroz com cheiro estranho, ficou uma aparência esquisita, ficou, sabe, uma coisa assim, meio assim, estranha mesmo. E o outro vidro de arroz que foi ignorado, simplesmente mofou lá, ficou mofado, ficou embolorado, né? É o que acontece com aquilo que a gente deixa para lá, aquilo, sabe, embolora, fica, sabe, fica de lado mesmo. Então é interessante também, o alimento também é mais ou menos, ele segue um pouco o caminho da água também, de se impregnar com as energias que tiver à volta deles, né? O alimento também, por isso que a gente nunca deve cozinhar de mau humor, preparar uma comida de mau humor, nunca sentar à mesa e com assuntos assim ruins, assuntos assim não muito agradáveis, porque aquilo pode passar para o alimento, pode passar, por exemplo, para a bebida que você está bebendo. Então, não é bom a gente falar de coisas ruins assim na mesa e nem cozinhar com raiva, cozinhar, né, com má energia, né? Assim, não, tem sempre que procurar assim, sempre elevar o nosso pensamento, elevar as nossas emoções. É muito importante, certo? Então, e a água, ela é muito utilizada para vários fins. Ela, por exemplo, ela é muito utilizada na radiestesia para fazer medicamentos radiestésicos, né? Ela é muito utilizada. Para isso, nós utilizamos o decágono, que é um gráfico bem interessante para fazermos medicamentos radiestésicos. Dá para fazer até floral. Você, por exemplo, deixa aqui escrito aqui o nome do floral, a linha para o norte, né? Deixa escrito o nome do floral, coloca aqui um copinho de água aberto, né? E deixa um determinado tempo, né? Você mede no relógio radiestésico quanto tempo deve ficar. Aquela água vai ficar impregnada com a energia do floral. Ou, de repente, o nome de um medicamento que é a energia daquele remédio, você escreve o nome do remédio aqui, né? Coloca um papelzinho branco escrito o nome do remédio, coloca o copo com água aqui aberto para essa palavra energizar a água, né? E essa palavra do nome do remédio, do medicamento vai energizar a água, né? E a água vai acabar virando um determinado medicamento até. Outras formas de energizar a água também é através desses dois gráficos aqui bem interessantes. São labirintos. Olha, reparem que o formato deles são labirintos. Isso aí também é uma boa coisa para energizar a água. Como que você faz? Isso aqui é bem simples de você fazer. Você pode achar essa imagem na internet, imprimir, tudo mais. Você acha fácil na internet, pode imprimir. Você pode inclusive comprar, se você quiser comprar esse gráfico assim, em PVC, coisa assim, também tem para vender. É fácil, você coloca um copo de água aqui, assim, no meio, né? Deixa aqui, tenta alinhar a entrada do gráfico para o norte, né? Deixa o copo de água aqui por 12 horas. Por 12 horas. Qualquer lugar, pode ser esse aqui. Esse aqui é o labirinto de Amens. Esse aqui é o labirinto de Chartres. Você escolhe o labirinto que você achar melhor, que você gostar mais, que você achar que tá dando um efeito melhor. Você coloca o copo de água aqui transparente, deixa por 12 horas. 12 horas. Depois de 12 horas, a água vai estar energizada. Vai estar energizada, você pode beber, pode ser que esteja com gosto diferente, você pode beber, você pode regar as plantas, você pode, por exemplo, ter algum local seu que está meio dolorido, você pode passar essa água, né, para algum problema de pele, algum problema. E aí é uma água energizada, certo? Você já obtém água energizada fácil, através desses dois gráficos aqui. Uma água bem energizada, bem boa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido a importância da água, né? E é isso, gente. Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais!